Hoje vamos falar sobre os livros favoritos da minha vida, versão 2024. Oi, gente, tudo bem com vocês? Temos muitos livros para conversar hoje. Vai ser, obviamente, uma conversa bem breve sobre cada um deles, mas eu sempre paro assim para atualizar meu Scooby, organizar ali as leituras favoritas, ou leituras que me marcaram e chamaram no Scooby, que você pode favoritar na organização, para colocar aqueles livros que realmente te marcaram, né? Então eu sempre organizo isso, e é interessante que com o tempo, com o ganho da tua bagagem de leitura e com realmente o repertório de anos de vida e repertório literário que você vai agregando, essa lista ela vai mudando. E eu percebo que por vezes eu tiro, boto de volta um livro, faço uma releitura e tiro ele, ou então coloco de novo. Ou o tempo passa, eu repenso naquele livro e falo assim, não, aquele livro foi o favoritado, sim, foi, pra mim foi. E eu tenho critérios muito meus para favoritar um livro. E eu queria muito saber quais são os critérios de vocês. Coloque aqui embaixo. Mas o que eu faço? Não necessariamente quem olha a minha lista de livros favoritos fala assim, nossa, então aqui está descrita a personalidade dela. Não, longe disso. Até porque, para eu amar um livro, não necessariamente eu preciso me identificar com a história, com a situação, com o personagem. Não necessariamente por isso. Mas, obviamente, que quando uma história mexe comigo por questões pessoais e me faz refletir, muda a minha visão de mundo de alguma forma, ou agrega experiência não vivida, mas experiência assistida, digamos assim, literariamente de alguma forma. E isso pode me ajudar com algum tipo de bagagem para enfrentar e reconhecer outras situações na minha vida que eu vá viver ou que eu já vivi, até repensá-las. Quando isso acontece com o livro, essa conexão é muito forte, é impossível não dar 5 estrelas. E não necessariamente esse 5 estrelas favoritado que eu chamo, quer dizer que o livro é perfeito do ponto de vista literário, né, que a escrita é perfeita e tal. E tem aquele livro que eu dou 5 estrelas favoritado, que não necessariamente eu me identifiquei com ninguém, eu não me reconheci em nada, mas aquela situação de repente pode me ajudar a ter uma outra visão sobre o mundo, ou simplesmente eu dei 5 estrelas favoritado, porque apesar da história ser terrível, a escrita tem alguma coisa que te chama, algo que mexe contigo, algo que mostra o brilhantismo do autor. Então é tudo isso que nós temos aqui. É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. E eu não separei nenhuma ordem, nada específico. Vamos ver o que acontece aqui. Acho que eu posso começar sobre russos. Pode ser? Vou começar pelos russos. Russos favoritados da minha vida. Então eu vou começar pelo Nosso Senhor Tolstói. Felicidade Conjugal, uma novelinha do Tolstói, que a gente vai encontrar aqui um casal. E a gente vai passar sobre as expectativas e realidades do casamento e o crescimento deles em aprender a dizer perdão, a reconhecer que errou e entender que o casamento é muito mais do que paixão. Ele é sobre amor, respeito e companheirismo. Essa história me marcou profundamente. Poxa, tem um ao vivo que eu fiz, que a gente fez, eu, a Cá e o pessoal do grupo, que foi uma leitura gratuita, que a gente ficou umas 2 horas discutindo, assim, trecho a trecho desse livro. Ele tá privado, eu acho que eu vou liberar pra vocês. Juro! Se eu não liberar, pelo menos o link vai estar aqui embaixo para quem tiver interesse em acompanhar passo a passo dessa história, ou durante a leitura ou pós ela. Ave Maria, esse livro aqui é demais. E aí, um baita novelão do próprio do Tolstói novamente, dobradinhas aqui. Vamos ter algumas dobradinhas. É Ana Karenina. Eu li esse livro a primeira vez e aí eu dei 5 estrelas. Na segunda leitura que eu fiz, eu não tive como não favoritar. Por 2 motivos. Porque são situações em que a gente vai se reconhecer em algum pedaço de alguns personagens. Como eu falei, isso não é critério pra gente dizer que um livro é bom ou ruim, é se identificar com o personagem. Ou situações da vida que você vai ver
né? Nossa, já vivi, já passei, conheço quem passou. E principalmente a forma brilhante como ele constrói os personagens psicologicamente, sabe? A cisão, a destruição e a decadência que acontece com a Ana Karenina é tão bem descrita do ponto de vista de sentimentos e do ponto de vista psicológico. Você fala assim, cara, ele já viveu isso. O Living, com sua conversão, o seu conhecer Deus, entender qual o papel dele no mundo, também é um caminho interessantíssimo. E eu acho um baita novelão. E se eu deixar, eu vou ficar aqui horas falando sobre ele. Então, para. 1, 2, vamos pro próximo, Russo. Crime e Castigo. Crime e Castigo foi meu primeiro russo da vida. E eu posso dizer que foi, fora os nacionais, assim, um dos meus primeiros clássicos internacionais. E foi com esse russo. Eu lembro que com, sei lá, 15 anos, acho que foi isso. Foi leitura obrigatória na escola, então isso já tem mais de 20 anos, digamos assim. Foi leitura obrigatória da escola e eu nunca tinha lido algo tão diferente. Porque eu estava acostumado com outro tipo de literatura. Me marcou, me pegou, que até hoje eu lembro desses personagens. Eu comecei uma releitura e não acabei desse livro ainda. Preciso voltar, tá aqui no meio, mais do meio a releitura. Preciso voltar para a releitura dele, porque realmente histórias de redenção são histórias que me conectam já de cara, me pegam assim de vez. Então esse foi um deles e eu preciso relê-lo, terminar a releitura muito em breve. E aí um outro foi Irmãos Karamazov. Gente, eu não acho que Tolstói é um excelente escritor e que nesse livro tava assim o creme de la creme da sua escrita, mas do ponto de vista de densidade filosófica, teológica que ele pôde trazer, eu amo demais. Eu nem gosto do enredo desse livro, mas existem capítulos aqui que mexeram tanto comigo, que conseguiram conversar com momentos pessoais que eu estava vivendo ali, de questionamentos, dúvidas, angústias, medos em relação ao que eu estava vivendo, que eu terminei esse livro aos prantos e falando assim, vou favoritar esse livro, é isso. Amei demais. E mais uma vez, gente, a lista de favoritos, ela é sua lista de favoritos, com o seu critério. Então é super comum que o livro que tá aqui, outra pessoa fala assim, cara, eu odiei aquele livro, é o favorito dela. É normal, tá tudo bem, a gente pode continuar sendo amigo, eu não me importo. Eu não sou uma pessoa que briga por essas coisas. E aí outro russo, Lolita. Sim, fala, aqui ó, esse é um exemplo. Eu odiei aquele livro. Gente, essa história é horrorosa. O Humbert é um cara tosco. A Lolita, meu Deus, é de dar pena. Mas o que o Nabokov fez na escrita desse livro aqui é coisa para professor, para dar aula, tá? O jeito como ele brinca com a palavra, com a linguagem, com o texto, poucos são capazes de fazer. Vou falar de biografias que me mexeram, que me marcaram. Acho que Infiel, a biografia da Diane Ricci ali, foi realmente uma biografia que mexeu comigo e me abriu para entender uma realidade e uma visão que passavam para mim dessa possível realidade aqui completamente diferente. Ouvir alguém que viveu tudo isso aqui, que viveu a história dentro do Islã, uma mulher que viveu essa história dentro do Islã, que foi ameaçada, que teve que fugir, que está exilada hoje por conta disso, foi fantástico. Eu admiro muito a história da Diane, só vou lendo para você entender como realmente a história dela é admirável e pensar que ela abandonou o islamismo, virou muito tempo ateia e hoje ela se converteu ao cristianismo. Isso é um percurso muito inusitado e interessantíssimo de se avaliar. E acho que muitas respostas estão nesse próprio livro aqui. Pois bem, outra biografia que mexeu comigo. A biografia do Tolkien. Gente, pelo amor de Deus, que família fofa, que pessoa maravilhosa era o Tolkien. Obviamente que ninguém vai fazer a biografia, pode fazer assim, mas o objetivo dessa biografia de forma nenhuma era falar o lado ruim que ele possuía, ou enfim, o lado de fazer encantar, tá? Mas conhecer o homem por trás das histórias, conhecer em parte, né? O homem por trás das histórias da Terra-média e entender as inspirações que levaram a ele fazer a Terra-média é demais. Eu fiz uma resenha sobre essa biografia, vou deixar o link aqui embaixo também. Um livro que mexe sempre muito comigo, Uma Canção de Natal, do Dickens. Eu amo esses fantasmas que aparecem, como eles fazem a gente refletir tanto sobre a vida. É um livro batido que acho que todo mundo coloca nos seus favoritos, mas não tem como ser diferente.
E este aqui mexe comigo desde a infância, porque eu reli adulta e adulta pude entender mais a história, mas eu conhecia a história desde criança, por já ter lido pra mim, enfim. E aí tem um outro livro infantil que também mexeu muito comigo, vou botar essa categoria, livros infantis, que é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Você já leu esse livro? Não? Eu acho que eu já li assim umas 12 vezes, todas as 12 vezes eu choro. Eu choro lendo esse livro. Já, que susto. É demais. Amo muito este livrinho aqui. Meu Deus. Só recomendo. Vou separar uma aqui de poemas épicos e teatro. Pode ser? Vamos fazer isso. Poemas épicos e teatro. Ilíada foi meu primeiro poema épico da vida. E eu já li esse livro 3 vezes. E ele me marcou não só pela história, que é muito bem contada, entender que o homem é o mesmo homem desde sempre, que muda sim algumas coisas, até inclusive essa questão do olhar sobre o herói, que era bem diferente. O fato de ter sido meu primeiro poema épico e ter finalizado ele, como eu fiquei encantada, que eu percebi que não era um bicho de 7 cabeças, isso mexeu comigo. E, assim, não tinha como eu não dar 5 estrelas e favoritar. Li depois Odisseia, amo 5 estrelas. Li depois Eneida, também dei 5 estrelas, mas não favoritei. Porque, pra mim, nada supera a experiência de ter lido Ilíada pela primeira vez, sabe? Isso ficou marcado na minha cabeça até hoje. E um outro poema épico foi Paraíso Perdido, do John Milton. Primeiro que ver essa história que tanto nos contam e que, por vezes, a gente não tem aqueles gaps ali na Bíblia. A gente tem os gaps, na verdade, na Bíblia. E encontrar uma forma de ser contada de forma tão bonita, tão poética, tão sensível, foi demais. E segundo, porque foi meu primeiro livro lido na área de membros. E eu me entreguei mesmo para esse livro, de pesquisar, de ler, de recontar a história toda para que ela fizesse todo sentido. E que a gente perdesse o mínimo, né? Porque é um livro difícil, que a gente perdesse o mínimo no entendimento dele. Óbvio que vai ser impossível esgotá-lo, enfim. Mas, nossa, por tudo isso, ganhou aqui o coraçãozinho de favoritado. Livros que mudaram. Voltando aqui, teatro grego, Antígona. Antígona é minha peça favorita do teatro grego. Eu ainda fico assim, doída de não botar as troianas aqui em Medeia. Acho que as troianas mais do que Medeia. As troianas. Mas entre as troianas e Antígona, eu acho que Antígona eu gosto mais. Porque é o fim dessa trilogia, né? Trilogia entre aspas, de Édipo. E saber o caminho que começou lá, desde Labdácias, enfim, para acabar com Antígona. E o que Antígona representa, o papel dela, a briga dela com Creonte, as decisões que ela toma, a força que essa mulher tem em defender as leis divinas, e a forma como que foi contada essa história. Tem um casamento que ela faz com a morte aqui, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, 5 estrelas favoritado também. Gente, essas listas mudam muito. Eu fico pensando, daqui a 3 anos, se eu fizer de novo, alguns vão sair, outros vão entrar. E é isso. Vamos pros alemães. É isso, vamos pro alemães. Então, tem livros controversos aqui. Eu conheço um pessoal que odeia esse livro e eu amo muito, os Buddenbrooks, do Thomas Mann. Não foi o primeiro Thomas Mann que eu li, eu acabei lendo primeiro o Dr. Fausto, que é uma pedrada, mas eu adorei a forma como ele contou essa saga familiar. Eu adorei como ele conseguiu dar profundidade e camadas psicológicas em cada personagem aqui. Fora que a Toni, apesar de eu nunca ser minha amiga, é uma personagem tão bem descrita. E a gente pega ali desde quando ela nasceu até assim, o fim dela, o caminho dela todo. E as questões que acontecem ali durante a decadência dessa família. E os personagens que morrem, que nascem, que morrem. É de um brilhantismo, uma sensibilidade de compreender a dualidade, a complexidade do ser humano, que eu não tinha como não favoritar. Eu amo esse livro muito. Inclusive, quem ficava nessa posição pra mim de sagas familiares antes era Cenas de Solidão. Eu continuo dando 5 estrelas pra Cenas de Solidão porque eu gosto muito da história. Mas saiu dos meus favoritos, porque quando eu comparava, eu olhava assim e falava, cara, eu gosto mais disso aqui. Eu não sou muito do realismo fantástico. Isso aqui, essa realidade pura, doída, é mais minha cara. E um outro alemão, Goethe, foi um livro que eu acabei de ler recentemente.
Ai, o Sofrimento do Jovem Werther. Esse livro tá destruído. Vai sair uma resenha, acho que esse domingo agora, em que Esse é um pedacinho daqui. mas para poder colar de novo, vai ter que passar a massa de novo. Esse é um exemplo de livro em que eu não me identifiquei nada com o personagem, não me encontrei na história, nunca vivi pessoalmente situação assim semelhante à dele, mas eu já vi. Eu consigo identificar pessoas relacionadas a Werther. E a delicadeza com que ele soube contar essa história. E sim, é uma história melancólica, faz parte de um movimento alemão pré-romântico que... Ai, o povo se rasga, se esvai, drama, sim, faz parte disso, isso pode incomodar alguns. Mas a delicadeza com que ele consegue contar pra gente o que acontece com esse jovem é de uma maestria que eu não consigo explicar. Vai sair resenha nesse canal, acredito que domingo, acredito, se tudo der certo. Tá gravada, só que editar 3 horas de resenha, né, vocês já sabem, que eu fico com preguiça. Então é isso. Vamos lá, livros que mexeram com minha visão quadrada sobre política, relacionamento e vida. Digamos assim, que conseguiu fazer com que eu saísse do quadrado e fosse pro redondo. E quando eu falo da parte de política aqui, não é virar de jeito pra esquerda pra direita, pra frente, pra trás, não. É simplesmente entender que a coisa é muito mais complexa do que parece, tá? Então vamos lá, da parte política. Distopias, obviamente, eu continuo favoritando elas. 1984, George Orwell. Quem não leu esse livro, para tudo agora, vai ler. A Sabe Morgan tá fazendo leitura coletiva, para tudo agora vai ler. E depois, meu filho, ou antes, já pega isso aqui, ó, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Esse aqui eu ainda acho que eu gosto mais do que 1984. Porque esse, não que a gente não esteja vivendo a distopia violenta, agressiva, que é 1984. Mas acho que a gente está muito próxima dessa distopia científica aqui do Aldous Huxley. Muito, muito bom. Um livro que abriu também minha cabeça para entender um pouco o Estado foi A Lei, do Frederic Bastiat. Eu gostei muito de ter lido esse livro. Ele é curtinho e aí ele te dá uma destruída, meu irmão. E aí ele faz você derrubar alguns conceitos que você traz na cabeça. Não digo nem simplesmente derrubar, mas questionar. Ter uma visão um pouco mais crítica de algumas coisas que a gente tanto repete por aí. E aí, 2 livros que mexeram comigo da parte do ponto de vista de relacionamento interpessoal. E comigo mesma, voltando a dizer. As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Sim, a gente vai ter uma autoajuda aqui. Meu Deus, eu não sou fã de autoajuda, é muito difícil eu ler. Mas esse livro aqui me marcou. E é muito real, assim, já foi até, inclusive, estudado do ponto de vista científico, se essas linguagens do amor que ele apresenta que elas existem. E elas existem, sim, são formas diferentes que as pessoas têm de encarar a vida, de encarar relacionamentos, de encarar um ao outro, de entender o que o outro representa na sua vida. E eu pude identificar a minha linguagem do amor, a linguagem do amor do meu marido, e isso me tornou não que eu resolvi minha vida com isso, não, mas pôde clarear para mim algumas situações, sabe? Algumas situações de conflito, de angústias, de dúvidas, pôde clarear. Não tô dizendo que tá tudo resolvido, mas ajuda. E aí, esse livro aqui, que pelo amor de Deus, a gente vai inclusive ler esse ano. Eu prometi que eu ia ler todo ano e não tô cumprindo, mas preciso voltar. Eu já falei sobre ele aqui na resenha da morte de Ivan Illich, que eu trago um pouco de Sêneca lá para vocês. E esse livro sobre a brevidade da vida do Sêneca tem muito a te dizer. Eu não tenho muito o que te falar aqui. Ele vai falar sobre o desperdiçar do tempo, o reclamar de tudo, o aprender. É o estoicismo na veia aqui, meu irmão. E é bom demais, recomendo. E aí, entrando na onda aqui, porque vai meio pra filosofia, né? Meu primeiro Platão. Não tem como não favoritar seu primeiro Platão. E eu acho que eu escolhi muito bem qual Platão começar, que foi a Apologia de Sócrates. Do Platão. Eu li já esse livro 2 vezes, eu fico marcando aqui, ó, as bolinhas douradas. Eu li esse livro 2 vezes, é um livro curtinho. Você lê, assim, 1 hora você lê. Marcante pra mim esse entrar na filosofia por esse livro e ficar curiosa em poder conhecer mais de Platão, do que ele falava, sobre seus diálogos, do que ele queria dizer. Um pouco, talvez, do próprio Sócrates aqui no meio da história.
Então, me marcou demais, por isso que está aqui favoritado, porque ficou. E aí, vamos para literatura de língua inglesa, pode ser? Eu acho que eu vou fazer isso. Vamos aqui, literatura de língua inglesa. Vou começar por um que não empreste livros para ninguém, nem para sua irmã. Minha irmã destruiu O Velho Mar, que está imundo. A capa é soft touch e ela imundou a capa do meu livro. Tem uma playlist em que eu fiz 3 podcasts lendo esse livro e eu amo demais. Tem pessoas que lêem esse livro e não conseguem gostar do livro porque acho que fala sobre um perdedor e eu acho que fala totalmente diferente. Acho que fala sobre nem sempre ganhar, é sobre ganhar. E só você lendo pra entender. Eu amo esse livro aqui. Aqui a gente tem um remo diferente, não é aquele remo secão, aquele remo bruto. A gente tem um remo que, sem querer querendo, traz metáfora, simbologia, analogia. Tudo que ele fala que ele não queria fazer, ele acaba fazendo. Seguindo aqui um livro mais contemporâneo, Reparação, do Ian McEwan. O maior plot twist da história universal desse mundo. Esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é tiro, porrada e bomba. Você fala, meu Deus, o que é isso? A segunda parte é tiro, porrada e bomba do ponto de vista literal, mas do ponto de vista emocional você fica, Aí a terceira parte faz assim, ó, puf. Aí você fica, o quê? Mentira! Mentira, eu fui feita de idiota esse livro inteiro. E você ama. Inclusive, a Mônica vai começar agora, 1º de julho, leitura coletiva desse livro na área de membros dela. Recomendo vocês lerem esse livro aqui. E aí, um livro que destruiu minha vida. Tem resenha dele aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu terminei o livro, eu queria sentar no chão, deitar e chorar profundamente. Foi A Fera na Selva, do Henry James. Sabe aquilo de você ficar esperando algo espetacular na sua vida e sua vida vai passando? É isso aqui. Esse livro me deu uns 28 tapas na cara assim seguido. Meu Deus, saí destruída, saí roxa. Nossa senhora. Tem resenha dele aqui. E um livro que, caramba, me fez ter assim uma visão, né? Sabe aquela coisa de distorção de imagem? Eu tinha ouvido falar na psiquiatria, quando eu estudei e tal, mas eu nunca tinha lido na literatura uma distorção de imagem. E aí a gente tem o retrato de Dorian Gray. Uma distorção de imagem. Alguns vão chamar de pacto fáustico. Confesso que foi a Debs do Labocó que falou que era pacto fáustico. Eu nunca tinha visto como pacto fáustico a leitura. Eu falei, é mesmo? E depois pode sim, pode ser uma forma de interpretar, né? E tem livros que te deixam meio na dúvida, assim. Eu acho que o legal é ter essa diversidade de interpretação, que, obviamente, que se atendo ao texto, né? Não colocando no texto coisa que não existe. Eu achei o final exatamente o que tinha que ser. E de uma forma que eu nunca imaginei que seria daquele jeito, sabe? Gostei demais desse livro. Vamos, continuando língua inglesa, vamos um pouquinho para as damas da literatura inglesa. Eu não trouxe nada da Virginia Woolf aqui ainda não, porque não teve nenhuma ainda que eu favoritei. Teve que eu gostei muito, mas nenhuma que eu favoritei ainda. Mas Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eu amo esse livro porque ele é um conforto, ele é gostoso. A escrita dela é um neoclassicismo, né? Ela não vai descrever ambiente, nada, vai se ater muito nos diálogos, mas são diálogos tão bem colocados, tão bem feitos, tão laços, tão cheio de coisa em cada diálogo, né? A coisa de uma linha ali tem tanta coisa por trás. E também eu amo essa história desse casal que precisam aprender, ralar, se reconhecer, conhecer quem são, os seus defeitos, cada um deles, para poder realmente se merecerem. Eu amo isso dessa história. E aí vamos nas Brontes. O Morro dos Ventos Vivantes e Jane Eyre, né? Cada um de uma Bronte, a Emily Bronte e a Charlotte Bronte. A Anne Bronte não vai estar aqui, gente. Cliente de Oliver Hall nunca vai estar aqui, tá? É uma outra história, mas enfim. O Morro dos Ventos Vivantes, eu acho fantástico como essa menina que a gente fica julgando, que ela nova, que vivia ali reclusa. Sabe aquele mito que criam da Emily Bronte? E que sim, criou todos os seus repertórios através dos livros. Pôde construir personagens tão surtados. Porque é isso. Pôde construir uma história de obsessão e que você pode ver do ponto de vista, inclusive, de possessão mesmo, dependendo da leitura que você fizer do livro, de uma forma tão brilhante que nem essa. Realmente ela tava com Shakespeare e Byron na veia.
ao escrever isso aqui. Então, é bom demais. E eu amo uma história bonita de redenção, de pessoas que caminham, que trilham o caminho do bem, que conseguem o que querem. Eu amo. Eu amo. Não necessariamente a vida real, ela é assim. Inclusive, tem alguns livros aqui que falam justamente de pessoas que trilham tudo bem, tudo dá errado no final. Mas eu amo. E aí, esse livro, as discussões que eles têm aqui, principalmente o capítulo que traz a resiliência da Ellen Burns, foi um negócio... Aquele capítulo, quem leu sabe, dela sendo maltratada. Ele ensinando a Jane que a virtude e o vencer uma disputa não é necessariamente você dar a última palavra ou você se manter brigona. E sobre essa tranquilidade da alma que a Ellen Burns tem, foi um negócio que mexeu muito comigo, muito comigo. Então eu amo esse livro. Vamos para um livro inusitado aqui. Vamos para ficção científica. Meu primeiro e único livro de ficção científica até hoje, e que eu amei e favoritei, foi Duna. Gente, eu achava que eu odiava ficção científica, e de repente Duna veio e falou assim, ó, mentira, você ama. E é isso, é isso. Eu li tem uns 3 anos, e até hoje eu não continuei a série. Preciso continuar, em algum momento. E, inclusive, não vi o último filme ainda, só vi o filme que é a primeira parte do livro, né? O filme, os 2 filmes são esse livro inteiro aqui. E eu preciso assistir o segundo filme. Vamos para a literatura nacional. 2 livros que vão falar sobre a seca, sobre o Nordeste, sobre coisas que eu vi de perto ali, e coisas que lembram muito minha família, principalmente minha avó, meu avô, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e o 15, de Raquel de Queiroz. Esses livros me destruíram, né, por essa conexão toda que existe e porque é demais. Um livro que fala muito como o Brasil é grande e, apesar de falar do sul do país, tem uma questão de que você identifica como esse país é riquíssimo e tantas diferentes culturas e como as pessoas não mudam nunca. É O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, O Continente. Eu tô lendo o Retrato agora, mas O Continente pra mim é imbatível. Eu tô gostando muito do Retrato, mas esse aqui me marcou, principalmente por 3 personagens, né? Eu acho que a Ana Terra é uma personagem demais. O Capitão Rodrigo é um personagem que muita gente odeia, porque as pessoas às vezes odiarem ele, mas ele é um personagem tão bem construído. E a própria Bibiana, que você fica assim numa montanha russa, não gostar dela. Mas eu gosto da Bibiana, meu irmão. Então tudo, esses personagens marcaram tanto que não tem como eu esquecer. E aí, um livro nacional que agora virou hype, e que sim, vamos ter clube de leitura de Machado de Assis para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas não simplesmente ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente vai ler os livros que inspiraram Machado a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quantas vezes eu falei Memórias Póstumas de Brás Cubas aqui agora? Não faço ideia. Mas esse livro eu li, sei lá, 10, 12 anos, juro, foi bem novinha assim mesmo. E eu tenho uma memória afetiva com ele muito grande, porque eu lembro que minha irmã, ela tinha o quê? Uns, não sei, uns 16 anos, então nisso aí eu tinha uns 7. Nossa, é isso mesmo. Eu lembro que minha irmã fez uma apresentação na escola em que ela saía do caixão e ela falava: aos vermes que primeiro roeram as frias casas, o meu cadáver, dedico essas memórias póstumas, enfim. Eu lembro que ela saía do caixão e fazia isso, que todo mundo saía gritando e tal. E aí eu não lembro se naquela época eu já sabia, eu acho que não, porque eu era muito nova, 7 anos, que era de Machado de Assis, ou quando eu li, eu reconheci que minha irmã estava fazendo alusão a esse livro. Isso me marcou, já não lembro a parte cronológica, tá? Eu até conversei com ela um dia desse, mas eu não lembro qual foi a conclusão que a gente tirou. Mas, caramba, e vou reler esse ano, acho que vou reler esse ano umas 2 vezes esse livro ainda, eu acho. E aí, o livro que mexe comigo profundamente, que eu falo sempre, e que tá no meu top 1, até hoje ninguém desbancou. E eu sei que muita gente vai falar assim, nossa, é mesmo, achei esse livro chatíssimo. Sinto muito por você, porque eu achei maravilhoso. Quando a pessoa lê um livro e fala que o livro, nossa, é muito chato, eu fico com pena da pessoa, porque assim, cara, não pode curtir que nem eu curti. Quando o livro é maravilhoso pra mim, entendeu? Que pena. Mas é isso mesmo, as pessoas têm gostos diferentes, vivências diferentes, momentos diferentes. Eu li esse livro durante 2 anos, Don Quixote. E Sancho Panza e o Don Quixote são personagens imbatíveis. A mensagem que esse livro traz pra mim, esse homem sonhador, esse homem que quer fugir de sua realidade, mas fugir de forma com muita hombridade, de forma heróica. Ele não tem mais nada a perder, ele tá velho. Ele tá velho e vai morrer qualquer hora.
O que ele tem a perder? Vou viver a vida que eu queria viver mesmo, a vida que eu vejo aqui nesses livros. Vou ser um cavaleiro andante por esse mundo, tá? A minha realidade não tem graça aqui agora. Mas eu não vou fazer loucuras, entre aspas, no sentido de com intenções maldosas. Eu vou salvar donzelas. Eu vou combater monstros, mesmo que eles não existam. E eu acho essa mensagem espetacular. E a inocência que ele tem, e a inocência do Sancho Panza é demais. Nossa, eu me reconheço nesses personagens. E eu reconheço muito meu pai nesses personagens. Então, me marcou muito. E foi por momentos muito difíceis, assim, momentos que eu tava tentando engravidar, momentos que eu perdi meu primeiro bebê, momentos que eu fiquei grávida de Lucas, né, todos os meses. E aí, Lucas tem uma complicação gravíssima do parto, quase morre. Hoje é uma criança com paralisia cerebral, grau 5, né? E os 10 meses de UTI que eu passei com ele. Tá, tipo, esse livro me acompanhou durante tantos momentos difíceis da minha vida que eu tenho um carinho por ele, assim, que eu quero amassar esse livro e levar pra mim pra sempre, sabe? Eu amo demais esse livro. Ninguém fale mal dele, não. É isso, gente. Esse era um livro, uma bagunça aqui. Falei que ia ser curtinho, tem uma reunião agora que eu tô perdendo. Mas é isso.